Olá a todos os alunos da Escola do Pensar que nos acompanham. Eu sou o Matheus e estou aqui com a Giovana Nunes. Oi. A Giovana Carvalho. Olá. E o Paulo Luiz. Oi. E nesse podcast de hoje nós debateremos o tema das diferenças do inglês britânico para o americano. O primeiro tema da nossa lista de hoje será a escola. Nunes, que locais podem ter na escola americana? A sala de ciências, história, geografia, as bibliotecas, que são mais comuns em escolas públicas. Os lugares que a gente pode ter na escola britânica é lugar de ciência, a biblioteca, o lugar de história, geografia, de educação física. E vocês têm mais alguma aula especializada? Algo do tipo? Quando eu estudava lá, tínhamos aula de química, tínhamos aula de observar os animais. Tipo, eles matavam e aí eles nos davam pra se especializar naquilo dali. Era bem legal. A história que a gente fazia muito, e aí a gente pega muito livro, aí a gente lê sobre história antiga, como que aconteceu nas guerras. Carvalho, qual é o transporte público lá dos Estados Unidos? A gente tá acostumado com ver o transporte escolar que ser pequeno, né? Não tão espaçoso. Mas lá é Sim. bem grande, bem espaçoso. E também tem uma placa de parar. Pra quando as crianças tiverem que descer do ônibus, os carros têm que parar. Tipo que fica do lado do ônibus. Isso. Os carros têm que todos pararem para as crianças poderem descer em segurança. Sim, entendi. Existe uma lei nos Estados Unidos que fala assim que se uma pessoa andando na rua, o carro, qualquer coisa não parar, você pode tomar uma multa muito grave. Porque é uma lei por segurança das crianças, os descendentes, vamos dizer assim. Faz sentido. E Paulo, qual o transporte lá? Aqueles ônibusinhos pequenos, vermelhinhos, Bonitinho. que lá tem muito transporte que você entra, não é tão espaçoso, tem a parte de cima e parte de baixo, que tem uma escadinha que você sobe, aí que lá é um pouquinho apertado, mas... E também você pode ir de carro, pode ir também de perua escolar. E como é que é a merenda lá? Era mais assim, você tinha um cartão card que na hora você dava o seu lanche e ela colocava quanto você pagava. Os seus pais colocavam $10, 11. É um cartão de reserva para você usar no lanche ou para comprar livros na feira do livro que tinha lá. E o lanche de casa. Em poucas escolas, que era no meu caso, tinha um dia específico que vinha raspadinha. Era muito legal. Legal. Você usava esse mesmo cartão para pagar. Muito interessante. E Paulo, a merenda lá, como é que era? Merenda lá, como é grátis, você pode levar merenda de casa, ou você pode comprar na cantina também lá, ou você pegava com as tias que colocavam no seu prato a comida que tinha de hoje. Tipo de filme. Sim. Eu tinha um cartãozinho. Tinha algumas comidas que a gente não precisava pagar. Mas algumas a gente pagava e colocava no cartãozinho. Carvalho, como é que é o uniforme da sua escola? Ele é mais formal ou mais casual? Como é que é? Pelo menos na minha escola, eu não tinha que usar uniforme. A gente ia com a roupa que a gente queria mesmo. Podia até de pijama? Tinha um dia pra ir de pijama, a gente não podia todo dia. Tipo festa de pijama. Tinha um dia específico. Na minha escola já era diferente. Você ia qualquer dia, você poderia ir com a roupa que quisesse. E só tinha um dia no mês inteiro que você podia usar a roupa que a escola falava, que seria um short jeans e uma camisa preta, ou uma calça. E eu estudei em várias escolas, no caso são 3. E na minha particular, ela era só uniforme, você tinha que usar. Você não importava onde você tinha que usar. Nos filmes, eles colocam uma roupa específica para usar na educação física, mas nas minhas escolas nunca houve essa troca de roupa. E você, Paulo, tem alguma coisa a dizer a respeito sobre o uniforme da sua escola? Tinha algumas regrinhas que eu tinha que cumprir, porque na escola que eu estudava, podia vir com qualquer tipo de roupa, como você podia vir com uniforme de escola, você podia
usar como você quisesse, mas algumas regras não podia. Então é como se fosse nos filmes, que a maioria usa o uniforme da escola obrigatório, mas não é assim. Tem escolas que autorizam. Autorizam? Tá bom. Tinha alguma restrição para tamanho de roupa? Não. Agora iniciaremos o tema do governo. Carvalho. Como é que é o governo lá nos Estados Unidos? Eu vou falar algumas coisas que têm alguma relação com o governo. Tipo, a localização da Casa Branca fica na capital dos Estados Unidos, Washington DC. O primeiro presidente deles foi George Washington. O passado presidente foi o Donald Trump. E o atual presidente é o Joe Biden. O governo é um pouquinho rígido, comparado às regras de lá. A família de rainha e rei. Como se tinha uma mulher, como a irmã mais velha e um irmãozinho pequeno, o mais velho, o homem, podia ser rei. Mas se o menino era mais novo, podia ser a irmã governando, como sendo rainha. E lá as regras eram bem rígidas, não podia como andar muito rápido nas ruas, ônibus tinha que respeitar muito as regras, como criança passando na rua, tomar tinha que cuidado. ir bem devagarzinho. Eu lembro nos Estados Unidos que a mudança do dólar pra cá e de lá Mudou. é muito forte. Tudo o que influencia Tipo, R$5. lá na Europa influencia nos Estados Unidos, que pode influenciar até o mundo todo, o Brasil e essas Influencia um áreas. lugar, influencia tudo, É. né? Tipo, quando lá o dólar começa a cair, aqui no Brasil as coisas ficam mais baratas. Lá na Inglaterra, tudo que fica caro lá fica caro nos Estados Unidos. Como lá tinha uma loja de $1. Hoje, o alto custo que tá subindo o dólar, ela passa de $1,25. Você deve pensar, não é grande coisa, mas é uma grande mudança, por causa que há quase 45 anos não muda de preço. E finalizando o tema de governo, alguém quer sugerir alguma coisa? Bem, eu quero sugerir sobre a bandeira americana. Ela foi criada em 1777 para representar as tropas americanas na guerra contra a Europa. Ela contém 13 listras brancas e 13 listras vermelhas. E nela estão 50 estrelas, que antigamente era 43 estrelas. E um fato sobre que cada estrela representa um estado da América. Um estado, uma ilha, vai indo. E Paulo, conta mais sobre a bandeira. A bandeira britânica foi criada em 1710. A bandeira dos Estados Unidos, como era a primeira bandeira americana. Não, bandeira inglês. Aí, muito como fizeram uma marca como dela, como simbolizando só inglês, Só os ingleses. só os ingleses. Então, outros países como... pode ter espanhóis e vários desse pessoal, mas a bandeira só vai representar os Os ingleses. ingleses. Os ingleses. Os ingleses britânicos, né? Sim, só britânicos. Não ainda os americanos. Então, para finalizar o tema, o podcast das diferenças, faremos um Rapid Fire. O Rapid Fire é tipo um tema rápido, só que não muito detalhado. O nosso tema será sobre palavras. Primeira palavra na nossa lista é o ioiô. A gente só fala ioiô mesmo. As pessoas Muda, aqui do tipo, a pronúncia? mais ou menos. Pelo que eu saiba, Então não tem também muita nada. diferença do português. Tá, e Paulo, como é que vocês falam lá? Spinner toy. É bem diferente. É diferente, hein? Tá, segunda palavra, cinema. Cinema, Nunes, a gente fala movie theater. deixa eu ouvir. Paulo, sua Movie vez. place. Movie place. Tem a diferença da segunda palavra. Mas ainda faz sentido. Faz Faz sentido com a sentido. palavra e o local, né? Terceira palavra, vamos lá. Avião. Airplane. Flying jet. Como assim flying jet? É tipo um jato? Como assim? Por causa que se fosse né? um brasileiro falando, sabe? Se não fosse especializado assim, ele ia achar que era um jato. Não é? Jeque, É porque, na verdade, é jato voador, né? Só que não precisa muito Um do jato voador. voador.
Batata frita. Batata frita é uma palavra popular. French fries or potato chips? French fries. French fries. French fries. Chips. Chips. É igual aquele... É tipo salgadinho, né? Aquele que é salgadinho. Salgadinho. Chips. Armário. Wardrobe. Clothing place. Que chique. Esse é chique. Vocês são mais chique pro meu nível, como eu via. Calça. Pants. Isso. Você é Bottom outfit. Bottom outfit. Tá, faz até com sentido. É roupa de baixo. Eu escutei. Ah, faz sentido. Agora Faz eu entendi. sentido, Ah, mas- não, agora eu entendi. Agora eu entendi. Mas a palavra é maior, Não, né? a primeira vez que eu não escutei, pra mim não fez sentido. Borracha. Borracha. Eraser. Vocês mudam? Razor. Rubber. 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 Caraca, parece de Esse ladrão. aí pra mim não faz sentido. Não faz, não. Rubber é de ladrão. Pra gente, essa aqui É. muda um pouco. Minha mãe, ela tinha um professor britânico, que ele nasceu lá e tal. E aí, de repente, ele começou... A minha mãe pediu assim, eu vou sair pra tomar water. E aí, é assim que o americano fala, water. Mas Mas aí o ele britânico fala water. E aí, eu fiquei brincando com a minha mãe. Minha mãe, pode me dar um pouco de water? Por que é isso? You Americans say that it's water fountain, so we say water fountain. It doesn't make that difference. Ok. É tipo mais alto a pronúncia de vocês, né? E esse é o final do nosso podcast de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E nós falamos de literalmente todas as diferenças que tem do britânico pro americano. If you liked the video, click the like button. If you have any suggestions, comment down below. And don't forget to subscribe in Escola do Pensar. Goodbye! Paulo, você me cortou. Eu não acredito, a gente já tinha... Eu esqueci de dar um oizinho lá.